feitas em companhia de Muller e do Dr. Shield. Em 1862, foi obtida numa placa a imagem de uma senhora que desejava ardentemente aparecer com uma guitarra nos braços. A forma desejada apareceu. Desde então se tem multiplicado esses casos. Nas experiências de sugestão, tem-se muitas vezes criado pelo pensamento objetos que para os sensitivos possuíam uma existência real e estavam submetidos às leis da óptica. Não é mesmo necessário que a ação seja volitiva. Muitas vezes, como nos casos de gravidez que indicamos, o pensamento é inconsciente e nem por isso deixa de produzir efeitos muitíssimo sensíveis sobre a matéria. O mesmo se dá com os vivos exteriorizados que aparecem à distância. Basta que seu pensamento se tenha fixado numa pessoa ausente para que sua forma surja diante dela, a ponto de ser facilmente reconhecida. Se o homem pode mentalmente operar tais efeitos, que resultado não obterá o espírito, desembaraçado de todo obstáculo carnal, ele cujo pensamento vibra com intensidade superior? Não somente o espírito domina os elementos sutis da matéria, de modo a impressionar a placa sensível e os órgãos dos videntes, mas nas aparições visíveis para todos pode ainda produzir, pela ação da vontade, as formas que revestiu os trajes que usou na terra e que lhe permitem fazer-se reconhecer. Esse é, com efeito, o objetivo essencial de tais manifestações. Daí as roupagens, vestes, armas e acessórios com que se apresentam as aparições. Quase sempre esses acessórios não têm consistência nem duração. Pode, entretanto, acontecer que o espírito concentre bastante força para condensar objetos, a ponto de os tornar tangíveis e duradouros. Certos espíritos podem modificar seu aspecto, com facilidade prodigiosa, aos olhos mesmo dos assistentes. Aqui está um caso que parece dar razão à hipótese de Aksakov, há pouco mencionada. Refere o Sr. Braquette que numa sessão de materialização foi visto aparecer o espírito de um moço alto, dizendo-se irmão de uma senhora que ele acompanhava. Esta observou que o não podia reconhecer, porque só o vira menino. Pouco a pouco a figura foi diminuindo de estatura, até atingir a do menino que a senhora conhecera. Recordemos também o caso de Remardinge, assinalado pelo Sr. Colville. Apareceu ela com o vestido de rainha das fadas, que trouxera muito tempo antes, em sua mocidade. Nesse caso, como em alguns outros, a aparição parece não ser mais que simples imagem mental exteriorizada pelo espírito, que adquire bastante consistência material para ser percebida pelos sentidos. Às vezes os espíritos imprimem as formas que revestem o mais encantador aspecto. Robert Darwin, ministro dos Estados Unidos na corte de Nápoles, em sua obra Região em Litígio, descreve a aparição de uma forma feminina. Seu brilho era comparável ao da neve recente iluminada por um raio de sol, fazendo lembrar o que foi escrito sobre vestes de luz do Cristo, na Transfiguração, ou ainda ao brilho do mármore de Paros, o mais puro e o mais recentemente talhado, sob o jato de viva luz. Não se poderia comparar a manifestações deste gênero às aparições, ditas miraculosas, de virgens, de anjos e santos, que aí então encontrariam explicação racional. Em resumo, pode-se dizer que os modos de ação do espírito variam conforme os recursos facultados pelo meio em que ele opera. Os fenômenos de materialização devem ser classificados em 3 ordens. Primeiramente, os casos em que o duplo do médium exteriorizado é utilizado e modificado pelo espírito, a ponto de reproduzir o aspecto que tinha este na Terra e mesmo os traços de sua fisionomia. O espírito, por efeito da vontade, se reflete, se fotografa na forma fluídica do médium. É uma transfiguração mais ou menos completa, conforme o poder do manifestante. Por isso, em certas experiências, a aparição terá alguma semelhança com o médium. Noutros casos o espírito, com auxílio dos fluidos ambientes, cria formas temporárias que anima e dirige de fora, sem se incorporar, como observou Aksakov. Há, finalmente, casos, mais numerosos, em que o espírito condensa e materializa seu próprio envoltório fluídico, de forma a reaparecer tal como era em sua precedente existência terrestre. A materialização seria assim uma espécie de reencarnação efêmera. O papel dos médiuns difere essencialmente conforme os casos. Eles passam por todos os graus do transe, de acordo com as absorções que lhes devem ser feitas. Às vezes mesmo, como nas senhoras de Esperance e Compton, a absorção é total. Noutras circunstâncias os espíritos trazem consigo quase todos os elementos da materialização e o médium conserva-se acordado.
O estudo das forças em ação nesses fenômenos demonstra que eficazes auxiliares podem ser a música e os cantos. Suas vibrações harmônicas facilitam a combinação dos fluidos. Em sentido oposto, temos verificado a desfavorável influência da luz. Esta produz um efeito dissolvente sobre os fluidos em elaboração e exige um emprego mais considerável de força psíquica. Daí a necessidade das sessões obscuras, pelo menos nas tentativas iniciais. Todos quantos têm observado a natureza sabem que as ondas luminosas perturbam a formação do ser em seu período de gestação. Todo germe, todo corpo, seja vegetal, animal ou humano, deve constituir-se nas trevas, antes de aparecer a luz do dia. A fotografia é obrigada a operar em condições análogas. A reprodução das imagens requer obscuridade. O mesmo acontece com as formações temporárias de espíritos. É por isso que se adotam gabinetes escuros nas salas de experiências, para facilitar as materializações. Às vezes, contudo, quando a força é suficiente, vê-se o fenômeno produzir-se no meio dos assistentes. Todas estas observações são cientificamente confirmadas pelas experiências da telegrafia sem fio. Segundo uma comunicação do Sr. Marconi à Sociedade Real de Londres, está verificado que as ondas hertzianas se transmitem melhor à noite que de dia. O nascer do sol produz grande perturbação nas transmissões. É assim que o Espiritismo, depois de nos ter franqueado o vasto império das forças e dos elementos invisíveis da natureza, nos inicia nas leis que regem as suas profundas harmonias. É pelo estudo de seus fenômenos que a matéria, em seu mais rarefeito estado, se nos apresenta como um mundo sutil em que se imprimem os pensamentos e os atos. Ao mesmo tempo ela constitui imenso reservatório de energias que, vindo a acrescentar-se às energias psíquicas, engendram a força por excelência, o poder criador de que emana o universo em suas eternas e variáveis manifestações. 21. Identidade dos espíritos. Acabamos de ver, pela exposição dos fatos espíritas até agora feita, que a sobrevivência está amplamente demonstrada. Nenhuma outra teoria, a não ser a da intervenção dos sobrevivos, seria capaz de explicar o conjunto dos fenômenos, em suas variadas formas. Alf. Russell Holácio disse, o espiritismo está tão bem demonstrado como a lei de gravitação. E W. Crookes repetia, o espiritismo está cientificamente demonstrado. No ponto de vista objetivo ou exterior, as provas fornecidas pelas aparições e materializações não podem deixar dúvida alguma. Entretanto, na ordem subjetiva, no que concerne aos outros modos de manifestações, subsiste uma dificuldade, a de obter dos espíritos, em número suficiente para satisfazer aos sépticos exigentes, provas de identidade, indicações precisas, que os assistentes não conheçam e que sejam mais tarde verificáveis. Objeta-se muitas vezes aos espíritas que as comunicações, em seu conjunto, apresentam um caráter muito vago, são destituídas de indicações, revelações e fatos bem definidos, suscetíveis de estabelecer a identidade dos manifestantes e impor a convicção aos investigadores. Certamente, não é possível desconhecer essas dificuldades. Elas são inerentes à própria natureza das coisas e às diferenças de meio. Os seres que vivem num mesmo plano, como os homens, dotados dos mesmos sentidos, comunicam entre si por diferentes processos, que são outros tantos elementos de certeza. Esses diferentes modos de observação e verificação utilizáveis no habitat humano, nós o quereríamos tornar extensivos ao domínio do invisível, e exigimos de seus habitantes manifestações assaz probatórias, de uma precisão igual às que asseguram nossa convicção na ordem física. Ora, eis aí uma coisa quase irrealizável. O habitante do plano invisível tem que vencer muitos obstáculos para se comunicar. Os meios de que dispõe para nos esclarecer e persuadir são restritos. Ele não se pode manifestar sem médium e o médium, inconscientemente, introduz quase sempre uma parte de si mesmo, de sua mentalidade, nas manifestações. O espírito que quer exprimir seu pensamento serve-se de órgãos estranhos, experimenta grande embaraço. É semelhante a uma pessoa que conversasse conosco numa situação muito incômoda que a privasse do uso de suas faculdades. É preciso conduzir-se discretamente a seu respeito, formular perguntas claras, mostrar paciência, benevolência, a fim de obter satisfatórios resultados. Meus caros amigos, dizia George Pelenel de Zonyaert, não me considereis com ânimo de críticos. Esforçar-nos por transmitir-vos nossos pensamentos, mediante o organismo de qualquer médium, é como se tentasse subir pelo tronco de uma árvore oca.
Robert Slopo repete a seu filho: todas as coisas se me apresentam com tanta clareza, e quando venho aqui para exprimi-las, James, não posso. O que diziam os espíritos da Sra. Piper? Afirmava o guia do nosso grupo nestes termos: no espaço, tudo é para nós amplo, desembaraçado, fácil. Quando baixamos à terra tudo se restringe, se amesquinha. Outra objeção é esta: na maior parte dos casos de identidade assinalados, os fatos e as provas, por meio dos quais se conseguiu determinar com certeza a personalidade dos manifestantes, são de natureza comum, às vezes mesmo trivial. Ora, a experiência tem demonstrado que é quase sempre impossível proceder de outro modo. As particularidades, consideradas frívolas e vulgares, parecem constituírem precisamente os meios mais seguros para se firmar juízo acerca dos autores dos fenômenos. Com o fim de comparação e de crítica, o professor Slope fez estabelecer uma linha telegráfica entre dois dos edifícios da Universidade de Colômbia, distantes de 500 pés, e postou nas extremidades dois telegrafistas profissionais, por cujo intermédio deviam interlocutores desconhecidos comunicar entre si e estabelecer sua identidade. Nessas condições, que se aproximam das da mediunidade, valendo aí a distância pela diferença de plano, o professor pôde reconhecer quanto era difícil determinar a identificação de modo probatório. O resultado não era alcançado na maioria das vezes senão mediante as mais vulgares indicações e narrativas sem importância. Os processos empregados pelos comunicantes, constatou o professor, eram absolutamente os mesmos que os adotados pelos espíritos no caso da Sra. Piper. A propósito das dificuldades encontradas pelos operadores, o Sr. Slope assim se exprime. Enquanto acompanhava essas experiências, chamou-me a atenção este fato, que se observa igualmente quando apenas dispomos de tempo limitado para comunicar por telefone. Toda a atenção do comunicante está concentrada no desejo de escolher incidentes bem característicos para a identificação por um amigo particular. E como, para escolher, se vê urgido pelo tempo, em seu espírito se trava um conflito interessante e se produz uma confusão que toda a gente pode por si mesmo apreciar, desde que se aplique a fazer uma escolha de incidentes com esse fim. Podemos figurar-nos de igual modo a situação de um espírito desencarnado que dispõe de alguns minutos para dar sua comunicação, e que luta provavelmente com enormes dificuldades de que não podemos fazer ideia. O professor Slope é um observador metódico e solerte. Cumpre, entretanto, assinalar que ele só estudou até agora um caso insulado, o da Sra. Piper. Uma experimentação de 30 anos tem demonstrado que, apesar das dificuldades inerentes a todo gênero de comunicação espírita, as provas de identidade são muito mais abundantes do que geralmente se acredita. Em certas reuniões privadas, são diariamente fornecidas provas da sobrevivência dos que nos foram caros. Essas provas, porém, são quase sempre guardadas cuidadosamente, porque se referem à vida íntima dos experimentadores. Entre estes, muitos receiam as críticas mordazes e não querem expor às vistas de indiferentes, de sépticos mutejadores, os mais sagrados sentimentos, os segredos mais íntimos de seu coração. Muitas vezes espíritos desconhecidos dos assistentes vêm dar comunicações dirigidas a seus parentes ainda vivos, comunicações que contêm, não raro, característicos originais, provas irrefutáveis. Essas manifestações, todavia, permanecem ignoradas em sua maior parte. Receiam-se os sarcasmos de sábios superficiais e as prevenções do vulgo, sempre pronto a rejeitar fatos que ultrapassam a órbita dos conhecimentos usuais. Daí resulta que as mais peremptórias manifestações raramente chegam ao conhecimento do público. No mesmo sentido se nota extrema circunspeção e grande reserva da parte dos espíritos nas reuniões franqueadas a todos. É principalmente na intimidade da família e de alguns amigos que se reúnem os melhores elementos para obter boas provas. Facilitada pela afeição e harmonia dos pensamentos, a confiança recíproca se estabelece e com ela a sinceridade e a sem cerimônia. O espírito encontra um conjunto de condições fluídicas que asseguram a transmissão de seu pensamento toda a clareza e precisão necessárias para levar a convicção ao ânimo dos assistentes. Os espíritos adiantados não se prestam de bom grado às nossas exigências. Suas comunicações têm sempre um caráter moral e impessoal, seu pensamento paira demasiado alto, acima das esferas da individualidade, para que lhes não seja penoso aí baixar. Em sua maioria, tiveram eles na terra existências de sacrifícios, suportaram vidas dolorosas, condições de sua própria elevação, não gostam,
quando a si mesmo aludem, de ornar-se com seus títulos de merecimento. Para convencer os cépticos, lançam mão de outros recursos, preferem introduzir em nossas sessões espíritos mais atrasados, individualidades do que na Terra conhecemos e que, por sua originalidade, seu modo de falar, de gesticular, de pensar, nos fornecerão provas satisfatórias. Assim procediam os guias do nosso grupo. Sob sua direção, espíritos assaz vulgares, mas animados de boas intenções, uma vendedora de legumes, um ferreiro de aldeia, uma velhota tagarela, e outros ainda, falecidos parentes de membros do grupo, se manifestavam, no transe, por sinais característicos e inimitáveis. Sua identidade se estabelecia por considerável variedade de pormenores, de incidentes domésticos, mas, se eram de indubitável interesse para os que os haviam conhecido, seriam considerados fastidiosos por outros e assim não conviria serem trazidos a público. A multiplicidade e repetição cotidiana dos pequeninos fatos de que se compõe uma existência, ainda que impossíveis de reproduzir e analisar, terminam por impressionar os mais refratários e triunfar das mais tenazes dúvidas. Todos os dias, em muitos grupos se obtém a revelação de nomes, datas, fatos desconhecidos e mais tarde comprovados, mas não podem ser divulgados, porque interessam pessoas ainda vivas, que não autorizam a sua publicação. Ou são ainda revelações científicas que se obtêm, como as que relata Aksakov, no caso do Sr. Barkas, de Newcastle, revelações muito acima da capacidade do sensitivo. Outras vezes são fenômenos de escrita, como os que assinalou o mesmo autor, e assinaturas autênticas de personalidades que o médium jamais vira, como, por exemplo, as do cura Burnier e do síndico Chamontet, falecidos havia meio século, obtidas por Helena Smith, de Genebra. O professor Flournoy as atribui um despertar da subconsciência do sensitivo. É essa, como vimos, uma teoria muito cômoda para explicar o que se não compreende, ou não se quer compreender. Em Spirit Identity, Stanton Moses relata notáveis fatos de identidade, obtidos pela mediunidade escrevente e baseados em testemunhos oficiais. Declara possuir uns 100 casos desse gênero e muitos experimentadores poderiam dizer o outro tanto. Entre esses numerosos fenômenos, pode-se recordar o caso citado pelo Lied, de 27 de maio de 1899, e devido à mediunidade de M.R.S. Bessier Russell Davies, de Londres. Um pedido de prova de identidade, formulado por pessoas ligadas à corte de Viena, havia sido endereçado à aludida senhora. As perguntas estavam encerradas no invólucro lacrado, que se conservou intacto. Depois de alguns dias de investigações, o guia do médium voltou com 5 espíritos estranhos, que ditaram uma resposta em idioma desconhecido. Feito o exame, reconheceram os interlocutores que essa língua era o antigo Magiá, idioma unicamente conhecido de alguns eruditos. A resposta estava assinada por 5 personagens que tinham vivido 2 séculos antes e eram membros falecidos da família húngara que solicitara esse testemunho. Aqui está outra prova, mais concludente em sua simplicidade que estrepitosas manifestações. É extraída da obra de Watson, publicista americano, Spiritualism, Its Phenomenes, Nova York, 1880. Watson tinha recebido uma comunicação assinada por seu amigo o General T.H. Rivers. Segundo o costume inglês, o general apusera as iniciais de seus nomes próprios, entre as quais figurava um W. Ora, nenhum de seus nomes próprios admitia essa inicial. Por escrúpulo e respeito à verdade, Watson havia publicado essa assinatura sem modificação, mas a contragosto e não sem alguma desconfiança, que certos pormenores da missiva parecia deverem dissipar. Os contraditores da imprensa não perderam a ocasião de denunciar o erro, metendo a ridículo esse espírito que não sabia o próprio nome. Entretanto, no curso de uma outra sessão o mesmo espírito confirmou essa inicial, dizendo que sua mãe daria a explicação. A mãe, interrogada, respondeu que o W era um engano. Logo, porém, interveio o espírito e disse: minha mãe, tu achas singular que eu assine um W? Lembra-te, entretanto, de que em minha infância eu era tão irritadiço que meus camaradas me chamavam Asp, Vespa. Esse apelido me ficou, eu havia adotado e com ele assinava as minhas composições. Repara nos meus cadernos e nos meus livros escolares, e neles o encontrarás. Assim se fez e verificou-se a exatidão do que afirmava o espírito. A Revista de Estudos Psicológicos, de Barcelona, setembro de 1900, publicou o seguinte caso de identidade, acompanhado de documentos comprobatórios.
3 pessoas, um professor de matemática, um médico e um eclesiástico, haviam pedido ao Sr. Segundo Oliver, médium desinteressado, que lhes fornecesse provas da realidade dos espíritos. Após um instante de recolhimento, a mão do médium traçou mecanicamente as seguintes palavras: Isidora, 50 anos de idade, nascida em São Sebastião, morta 31 de março de 1870, moléstia, cancro intestinal, deixou 3 filhos, seus nomes e idades: P, 15 anos, C, 19 anos, M, 25 anos. Por essas particularidades, um dos assistentes reconheceu o espírito de sua mãe. Surpreso e comovido, perguntou se tinha alguns conselhos a dar-lhe. O médium retomou o lápis, com grande estupefação, porém, traçou, em alguns minutos, o retrato de uma pessoa que lhe era desconhecida e no qual foi reconhecido o espírito Isidora, que em vida jamais consentira em se fotografar. O médium nunca aprenderá desenho, nem sabia desenhar. Todos os assistentes declararam que não tinham pensado em coisa alguma do que fora escrito, e que não podia haver naquilo um fenômeno de sugestão nem de leitura do pensamento. O Sr. Geoen, a seu turno, escreveu o seguinte no Spiritual Record. Há 12 anos, contava eu entre os meus amigos íntimos um senador pela Califórnia, muito conhecido, o Dr. Knox, que era diretor de um próspero banco em São José. Pensador profundo, era também um decidido partidário das teorias materialistas. Sentindo aproximar-se o termo de sua vida, falava muitas vezes do sono eterno. Um dia lhe disse eu: façamos um pacto, doutor, se no além vos sentirdes viver, fareis todo o possível por me comunicar estas simples palavras: viva ainda. Depois de sua morte, estando comigo um bom médium, limpei uma ardósia, coloquei-lhe um lápis e encostei na superfície inferior da mesa. Ouvimos o ranger do lápis escrevendo na ardósia e, ao retirá-la, encontramos escritas as seguintes linhas: amigo em, posto que tenha visto completamente desmoronadas as antigas ideias que tinha sobre a vida futura, foi-me agradável, confesso, tal desilusão, sinto-me feliz, meu amigo, em lhe poder dizer, viva ainda. Sempre seu amigo W. Knox. A escrita era de tal modo igual à do desencarnado que foi reconhecida autêntica pelo pessoal do banco por ele dirigido em vida. O fenômeno de incorporação tem dado lugar a múltiplos fatos de identidade. Nas manifestações de que é instrumento a Sra. Piper, pode-se comprovar a mais perfeita unidade de caráter e de consciência nos manifestantes, particularmente nos guias ou espíritos fiscais. Nenhum deles pode ser considerado uma personalidade secundária do médium. Todos se apresentam como individualidades autônomas dotadas de grande intensidade de vida, de sinceridade e de realidade. Apesar das dificuldades que às vezes encontram para se manifestar, as personalidades de G. Pelham e Robert Slope são das mais rigorosamente delineadas e jamais se contradizem. O reitor da universidade, Oliver Lodge, nos volumes 12 e 13 dos Proceedings, cita igualmente muitos casos de identidade por ele obtidos mediante a faculdade da Sra. Piper. Um de seus tios, falecido 20 anos antes, refere particularidades de sua mocidade, completamente esquecidas de todos os membros sobreviventes da família. Não foi possível verificá-las senão depois de demorada e minuciosa pesquisa. Seu finado sogro lhe veio indicar pormenores exatos de sua morte, ocorrida em condições comovedoras, citando nomes e datas, inteiramente apagados da memória dele, Lodge. Menciona este ainda outros notáveis sinais de identidade provenientes de vários de seus amigos falecidos. O reverendo Minot Savage, célebre orador nos Estados Unidos, cita um comovente caso de identificação, que dispensa comentários. No curso de uma das sessões com a Sra. Piper, uma personalidade, que se afirmava seu filho, apresentou-se, não o tendo jamais o médium conhecido. Papá, disse com ansiedade, eu desejaria que, sem demora, fosse ao aposento que eu ocupava. Abre a minha gaveta aí, entre os numerosos papéis que lá estão, encontrarás um que te peço destruas imediatamente. Posto que o semelhante pedido parecesse inexplicável ao reverendo Minot Savage, para quem seu filho nunca tivera segredo algum, encaminhou-se ele para a rua Joy, em Boston, último domicílio do finado, penetrou no aposento, que nunca vira, e deu busca na gaveta indicada. Nela realmente encontrou documentos de grande importância, que o moço por coisa alguma deste mundo tornaria públicos e que plenamente justificavam a ansiedade manifestada na comunicação. O fato seguinte ocorreu em São Paulo, Brasil,
em casa do Dr. Vidigal, residente Alameda do Triunfo número 2, com sua família, composta de sua esposa, 2 filhos e seu velho pai. Sua mãe falecera havia 3 meses. O médium era uma rapariguinha espanhola de 12 anos, aceita como criada, na repartição de imigrantes, no mesmo dia em que acabava de chegar. Não conhecia uma única palavra em português, nunca vira a cidade nem conhecia o doutor. Um amigo da família, o doutor Eduardo Silva, que sabia espanhol, falando com a rapariguinha, teve espontaneamente a ideia de a magnetizar. Deixou-se ela adormecer e, em alguns instantes, caiu em sonambulismo profundo. Afirmava estar vendo seu pai, que lhe falava e lhe dizia estar presente uma senhora idosa, que tinha uma comunicação a transmitir ao Dr. Vidigal. Fez uma descrição tão exata dessa senhora que todos da família reconheceram a falecida mãe do doutor. O espírito ordenou a seu filho que fosse ao seu quarto, em que ninguém penetrara depois de sua desencarnação, que tirasse de um bolso cozido do vestido de seda preta, pendurado à parede, a quantia de $75,000 e a entregasse a seu marido. O Dr. Vidigal, depois de refletir um momento, resolveu-se a penetrar, em companhia do Dr. Eduardo Silva e de outras testemunhas, no aposento, o que só com dificuldade conseguiu, por estar enferrujada a fechadura, e encontrou as coisas tais quais como lhe haviam sido indicadas. Por sua vez, o Sr. Vicente Tornaro faz circunstanciada narrativa das singularidades do espírito Bacala, cujas provas de identidade foram de fácil verificação. Tinha sido ele corretor, quando na Terra, e era um homem jovial, muito espirituoso e dissoluto, qualidades que se refletiam nas comunicações, as quais, todavia, apresentavam, apesar disso, um real interesse no ponto de vista experimental, em razão das provas de identidade fornecidas sob as mais variadas formas e até mediante espontâneas materializações. Entre as numerosas experiências feitas com Bacala, o Sr. Vicente Tornaro cita a mais impressiva de todas. Meu pai estava gravemente enfermo de uma terrível afecção nos brônquios, em consequência de uma influenza maltratada. Tinham sido chamados os mais ilustres médicos, uns nos torturavam o coração com os mais funestos prognósticos, outros nos reanimavam com palavras de esperança. Todos os nossos cuidados se concentravam em conservar a vida ao nosso caro doente. Nessas dolorosas recordações Bacala teve sua parte. Uma noite, em meio do desânimo que transtorna a alma e o cérebro, que nos faz pensar no impossível, para nos agarrarmos a toda esperança, pedimos a Bacala que nos pusesse em comunicação com o espírito de um dos mais notáveis médicos e ele nos respondeu que ia satisfazer-nos imediatamente. Pouco depois, com efeito, as pancadas na mesinha nos advertiram de que se achava presente um espírito. Perguntamos-lhe o nome, respondeu, Domênico Cotugno. Bacala fizera uma ótima escolha. Pedimos ao espírito Cotugno que examinasse nosso pai e nos dissesse a verdade, fosse qual fosse. Meu pai estava dormindo, nesse momento acordou com um sentimento de desagrado e nos repreendeu, porque, dizia, o tínhamos sacudido, e ainda sonolento, sem reparar que ninguém estava ao seu lado, continuou a admoestar-nos de estarmos virando e revirando, a bater-lhe no peito e nas costas. Evidentemente, o exame se efetuava e nós tremíamos, o coração batia-nos com violência, tínhamos o espírito suspenso. Logo em seguida a mesinha fez um leve movimento, interrogamos ansiosos, uma única, horrível palavra nos foi dita em resposta, resignação. Compreendemos, e 15 dias depois cobria-se de luto a nossa casa. O Dr. Moutin, presidente da Sociedade de Estudos dos Fenômenos Psíquicos, de Paris, comunicou à Revue Scientifique et Morale em março de 1901, o seguinte fato. Em 1884, em Marsella, durante a epidemia de cólera, assisti aos últimos momentos de uma das minhas parentas, que foi acometida e sucumbiu dentro de algumas horas. Antes de morrer, quando já não podia mais falar, quis me comunicar alguma coisa que eu acreditava importante, a julgar por seus gestos de desespero. Fazendo, por fim, um derradeiro esforço, ela articulou 2 vezes a palavra espelho, indicando com a mão o que ornava o fogão de seu quarto. Seu marido, o Sr. J., estava no mar, nessa ocasião. Informado do ocorrido, em seu regresso, e sabendo que a falecida tinha a mania de esconder o dinheiro um pouco por toda parte, não vacilou em retirar a parte posterior do espelho, mas sem resultado. 15 meses mais tarde, assistindo eu a uma sessão em casa da senhora de Ciusdeu, em Avignon,
a Rua dos Mercadores, e estando essa senhora em transe, o espírito da senhora J me dirigiu a palavra pela sua boca, chamando-me por meu nome próprio, que o médium certamente não conhecia. Luciano, venho dizer-te o que te não pude fazer antes de minha morte. Eu tinha colocado um título de 500 francos da companhia Fraicinete entre o vidro e o fundo do espelho que está na cozinha. Meu marido vai mudar-se e vender, talvez, esse objeto. É preciso preveni-lo disso. Escrevi ao Sr. J, que deu a necessária busca, e achou o título no lugar indicado. Clara Galichou, em seu livro Souvenirs et Problemas Spirites, refere, pags. 208 e seguintes, que, tendo evocado Beethoven, pediu ao espírito que se havia manifestado em nome do célebre compositor que lhe desse uma prova de identidade, mencionando um fato de sua vida, que nem ela conhecesse nem a senhorita R, que assistia à sessão. O espírito respondeu, de bom grado, e venha a ser, tive em minha vida um grande amor e uma profunda admiração, o amor pela Julita, a admiração por Napoleão. Citas, foi para ele que compus a Sinfonia Heroica. Essas duas asserções, que a senhorita R e Clara G ignoravam, são exatas. Beethoven não se casou, mas esteve muitos anos apaixonado pela senhorita Júlia de Guixiardi, que foi desposada, mais tarde, pelo conde de Gallenberg. Sabe-se igualmente que Beethoven tinha sido um admirador do gênio de Napoleão I, em quem via um herói republicano, sic, dotado das maiores virtudes patrióticas. Quando começou a escrever a Sinfonia Heroica, tencionava dar-lhe o nome de Bonaparte e pretendia dedicá-la ao primeiro cônsul da República Francesa. Tinha já escrito a dedicatória, quando um dia um de seus amigos lhe veio anunciar que o primeiro cônsul acabava de se fazer proclamar imperador. Beethoven exclamou, ora, pois, é um ambicioso como todos. E, em lugar da simples denominação Bonaparte, pôs esta outra, Sinfonia Heroica per festegiare o souvenir d'un grande uomo. Certos espíritos revelam sua identidade, no transe, por uma linguagem convencional, ignorada pelo médium. Tal é o caso do espírito Fourcade, que se comunicou com o abade Grimaldi, em Avignon, em 1899, por meio de sinais usados entre os surdos mudos, e segundo um método especial de que fora ele o inventor. A manifestação se produziu numa reunião em que só esse eclesiástico lhe podia compreender o sentido. Aksakoff cita um caso análogo. O espírito de uma senhora falecida, que em vida fora surda e muda, transmitiu a seu marido, por intermédio da médium Sra. Corvin, em Siracusa, uma comunicação mediante o alfabeto dos surdos mudos. Era comovedora a cena. O marido conservava-se diante da médium em transe e dirigia à sua mulher diversas perguntas, por sinais, e esta respondia a seus pensamentos do mesmo modo, por intermédio de um organismo estranho, de uma pessoa que nunca praticara esse modo de conversação. Outros espíritos, vítimas de acidentes, guiam as pessoas incumbidas de lhes encontrar os corpos. Tendo sussurrado um barco no porto de Argel, em 1895, um homem se afogou e não foi possível encontrar-lhe o cadáver. O comandante Courmes, da Marinha de Guerra, assistindo naquela cidade a uma reunião espírita, fez evocar o afogado. Este acudiu à evocação, incorporou-se no médium, que mudou de voz e de atitude, e fez uma narração neste sentido. Quando o barco sossobrou, eu estava na escada e caí. Minha perna direita enfiou por entre duas travessas e o braço de alavanca do casco produziu-me uma fratura da perna que me impediu de desvencilhar-me. Hão de achar preso o meu corpo na escada, quando puserem de novo o barco a flutuar. É inútil procurá-lo no outro lugar. As manifestações pela mesa não são menos abundantes em provas de identidade. O comandante P. Martin, aliás Dalville, em suas notas antigas, refere o seguinte fato que sucedeu no seio da família de sua mulher, na Ilha da Reunião, em 1860, e é confirmado pelos testemunhos de vários de seus parentes. Uma tarde em que estava reunida a família bem em torno de uma mesa, no grande salão, em plena luz, um espírito pediu que chamassem o Sr. A.B., avô de minha mulher, a qual ainda não era nascida, a fim de lhe transmitir uma comunicação muito importante. O Sr. A.B. fumava tranquilamente o seu cachimbo, no alpendre, pensando em suas plantações de cana, em sua usina, mais que nos espíritos, nos quais não acreditava. Chamaram-no então pela segunda vez. Vinde, meu querido pai, o espírito vos espera, para dizer-vos seu nome. Deixai-me em paz, meus filhos, com essas brincadeiras.
Finalmente, uma de suas filhas lhe veio suplicar que fosse ao salão. Vamos lá, minha filha, ver o que teu espírito quer de mim. E o excelente homem se aproximou da mesa, que todos os seus filhos rodeavam, pronunciando a fórmula: Espírito, que me queres tu? E o invisível ditou: Meu caro Sr. B, eu sou o capitão Regner. Sem dúvida vos recordais de que carreguei vossa última partida de açúcar no veleiro Bois Rouge, há 2 meses. Fiz-me de vela no dia, exata, a data, estáis lembrado? Sim. E então? Então, eu venho dizer-vos que o vosso veleiro Bois Rouge perdeu-se totalmente, com a tempestade, nos penhascos de Simons Bay, no Cabo da Boa Esperança, há 10 dias. Eu e todos os meus marinheiros perecemos e minha alma não podia abandonar as ondas, sobre as quais erro desde aquele dia. Não ficarei tranquilo senão depois de vos ter assegurado que fizemos tudo para salvar o navio, porém o mar estava muito encapelado e a vontade de Deus se cumpriu. Se o ato é verdadeiro, respondeu o Sr. B. O que eu mais deploro é a vossa morte e de vossos bravos marinheiros, mas, até prova do contrário, permiti-me duvidar da veracidade dessa triste nova. Se vos afogastes, como podeis estar aí nessa mesa? E, entretanto, a verdade verdadeira, ditou a mesa, agitando-a e batendo com o pé rapidamente, vereis, meu caro Sr. B, que o armador de Nantes vos confirmará a notícia daqui a 4 meses. Adeus, Sr. B, passai bem, vós e vossa família. E precisamente 4 meses depois desse dia, dizia o querido avô de minha mulher, contando-me essa história 35 anos mais tarde. Porque nessa época não tínhamos como hoje os vapores que nos levam o correio 2 vezes por mês, a perda do navio Bois Rouge, de sua equipagem e do bravo capitão Regner, o que foi realmente confirmado. Que responder a isso? Acrescentava filosoficamente o querido velho. Um outro caso demonstrativo é o seguinte, atestado por W. Stead e reproduzido pela Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, de janeiro de 1904. Durante semanas e meses antes da morte de meu irmão, conversávamos acerca da comunhão dos espíritos, quando certa manhã me pediu ele que lhe desse um pedaço de louça de barro, pena e tinta. Fez 2 marcas à tinta num dos lados e uma no outro, quebrando em seguida em 2 o fragmento de barro, deu-me um dos pedaços, recomendando-me que o guardasse com cuidado e pouco tempo depois escondeu um outro num lugar somente dele conhecido, na intenção de me vir, depois de sua morte, revelar onde se achava. Ser-me então possível compará-lo, o que provaria ter ele vindo comunicar-se, sem minha intervenção mental, pois que eu ignoraria completamente o esconderijo do objeto. Depois de sua morte e de várias tentativas, nos sentamos, eu e minha mãe, à mesa, e eis que, pelo alfabeto soletrado, nos foi dito, o pedaço de louça está no meu escritório, debaixo do tomahawk. Benja. Fui ao seu escritório, que depois de sua morte se conservava fechado. Encontrei o fragmento em questão no lugar indicado e, aproximando do que havia guardado, vi que os 2 se ajustavam perfeitamente e que os sinais com que tinham sido marcados concordavam em absoluto. Mencionarei ainda outro incidente, que tem para mim tanto valor como o pré-citado. Meu irmão escreveu-me uma carta, na mesma ocasião em que me havia dado o fragmento de louça, lacrou e me disse que não a lesse, porque me indicaria o seu conteúdo. Foi ainda pelo método alfabético de pancadas com a mesa que vinha saber o conteúdo da carta, que rezava assim: Júlia. Procede bem e ser feliz, Benja. Era exato, as palavras da carta haviam sido essas. Não tenho a mínima hesitação em assinar meu nome, porque só digo a verdade. A fotografia dos espíritos fornece também seu contingente de provas. La Revue, de 15 de janeiro de 1909. Publica um artigo do mesmo W. Stead, intitulado Como Comunicar com o Além, do qual extraímos o trecho referente à fotografia dos invisíveis, que assim começa. Apresso-me a desarmar o leitor séptico, admitindo que nada é mais fácil que adulterar fotografias desse gênero, e acrescentarei que um prestidigitador pode sempre enganar o observador desconfiado e vigilante. As chapas de que me servo, por mim mesmo reveladas e que, ao demais, são marcadas, forneceriam alguma garantia contra as fraudes. Mas, se acredito na autenticidade das fotografias, é porque me firmo em argumentos demonstrativos de outra ordem.
A prova de autenticidade da fotografia de um espírito consiste antes de tudo na execução de um retrato perfeitamente reconhecível da pessoa falecida por um fotógrafo que nada absolutamente saiba da existência dessa pessoa e, em seguida, no fato de não ser percebida forma alguma visível pelo operador ou por quem assiste à operação. Tais fotografias foram por mim obtidas, não uma, mas repetidas vezes. Referirei agora unicamente um caso. O fotógrafo, cuja mediunidade permite fotografar o invisível, é um artista já velho e sem instrução, particularidade que o impede mesmo, em dadas circunstâncias, de se ocupar vantajosamente de sua profissão. É clarividente e, como por minha parte o denominarei, clareaudiente. Durante a última guerra dos Boers, fui pedir-lhe uma sessão, curioso que estava de saber o que se iria passar. Mal me havia sentado em frente do bom velho, disse-me ele. Tive outro dia uma turra. Um velho boer veio à minha oficina, trazia uma carabina e seu olhar feroz causou-me certo medo. Vai-te embora, disse-lhe eu, não gosto de armas de fogo. Ele se foi, mas voltou e está aí. Entrou com vosmecê, não traz a carabina e o seu olhar já não é tão feroz. Devo consentir que fique. Certamente, respondi. Julga que o poderá fotografar. Não sei, disse o velho, posso experimentar. Sentei-me diante da objetiva e o operador empunhou o obturador. Eu nada podia ver, antes, porém, da exposição da chapa, interroguei o fotógrafo. Pois que no outro dia ele falou, poderá falar-lhe agora novamente. De certo, ele está sempre atrás de vosmecê. Ele lhe responderá, se o interrogar. Não sei, vamos a ver. Pergunte-lhe o nome. O fotógrafo teve o gesto de fazer uma pergunta mental e esperar a resposta. E logo. Diz ele que se chama Piet Bota. Piet Bota. Objetei num tom de dúvida. Conheço um Felipe, um Luiz, um Cristiano e não sei quantos outros Bota, mas nunca ouvi falar desse Piet. Diz ele que é o seu nome, replicou, teimoso, o velho. Quando revelou a chapa, vi, de pé, atrás de mim, um rapagão barbado, que tanto poderia ser um boer como um mujique. Não disse uma palavra, mas esperei até o fim da guerra e, quando chegou a Londres o general Botha, lhe enviei a fotografia por intermédio do Sr. Fisher, atual primeiro-ministro do Estado Livre de Orange. No dia seguinte, o Sr. Wessels, delegado de um outro estado, me veio procurar. Onde obteve o senhor esta fotografia que deu ao Sr. Fisher? Narrei-lhe fielmente como se achava ela em meu poder. Meneou a cabeça. Não creio em almas do outro mundo, mas diga-me seriamente de onde lhe veio esse retrato. Aquele homem jamais conheceu Elion-Stead, nunca pisou a Inglaterra. Disse-lhe como obtive, insistiu, e o senhor pode não me acreditar, mas por que se mostra assim tão admirado? Porque aquele homem, disse, é um dos meus parentes, tenho em minha casa o seu retrato. Deveras, exclamei. É morto. Foi o primeiro comandante boer que morreu no cerco de Kimberley. Petrus Botha, acrescentou, mas, para abreviar, o apelidávamos Piet. Conservo essa fotografia em meu poder, foi igualmente identificada por outros delegados dos Estados Livres, que também haviam conhecido Piet Botha. Ora, isso não se explica pela telepatia nem cabe admitir a hipótese de fraude. Foi por mero acaso que pedi ao fotógrafo verificar se o espírito daria o nome. Ninguém na Inglaterra, tanto quanto pude certificar-me, sabia que existia Piet Botha. Em várias circunstâncias, espíritos desencanados contribuem com suas indicações para a regularização de seus negócios terrestres, ajudam a encontrar testamentos ocultos ou extraviados. O Dr. Cyriax, em sua brochura de Heller e von Geest, refere um fato desse gênero em que ele próprio tomou parte. Um rapaz de Baltimore, chamado Robert, havia sido educado por uma de suas tias, rica, celibatária, que, tendo adotado, fizera dar-lhe uma instrução completa e o havia casado. Tornara-se ele pai de família, quando sua tia faleceu subitamente. Não se lhe achou testamento algum e os parentes interessados trataram de excluir da herança o Sr. Robert. Este, extremamente perplexo, foi, por indicação de alguns amigos, consultar a Sra. Moriel, médium ateste, que evocou a tia falecida. Revelou então esse espírito que o testamento estava guardado num armário de roupa branca, no andar superior de sua vivenda. Só depois de remexido todo o conteúdo do armário foi que se achou, num pé de meia, o documento, tal qual fora descrito.
Ninguém no mundo, e o médium menos que qualquer outra pessoa, podia ter a mínima ideia de tal esconderijo. Só o espírito da tia estava no caso de fornecer aquela indicação. Aksakoff narra um fato semelhante, extraído dos Proceedings, Vol. XVI, Pag. 353. O príncipe de Sayn-Wittgenstein-Berlesborg obteve do general Barão de Corfe, morto havia alguns meses, uma comunicação espontânea, na qual lhe determinava que revelasse à sua família o lugar em que, por inimizade, haviam escondido seu testamento. Esse documento foi descoberto no lugar indicado pelo espírito. A esses fatos acrescentaremos 2 casos de identidade, publicados por Ibozano em Análise de Ciências Psíquicas de janeiro de 1910, e que consistiram em escritos ou conversações em línguas desconhecidas pelo médium. Foi o primeiro referido por Myers em sua obra sobre a consciência subliminal Proceedings of the SCPR, Vol. 9, Pag. 124, e é concernente a um episódio descrito obtida por intermédio de uma menina de 11 anos, filha do Sr. Hugh Jr. Brown, que o publicou em um livro intitulado Theolitruth. Myers conheceu pessoalmente o narrador e assegura sua perfeita sinceridade. Reproduzimos a narrativa deste último. Passeando um dia com minha mulher, encontrei um preto que eu não conhecia, mas que logo me pareceu um cafre, em razão dos largos orifícios que apresentava nas orelhas, costume peculiar a essa raça. Depois de o ter interrogado em sua língua nativa, o que deveras o surpreendeu, convidei-o a vir à nossa casa e dei-lhe o meu endereço. Apresentou-se ele justamente na ocasião em que fazíamos experiências mediúnicas. Disse ao criado que o fizesse entrar e perguntei se não estariam presentes espíritos amigos seus. A mão de minha filha escreveu, em resposta, vários nomes cafres, que eu li para o preto ouvir e que ele reconheceu, manifestando grande espanto. Perguntei então se tais amigos tinham alguma coisa a dizer ao preto e imediatamente foi escrita em língua cafre uma frase em que havia palavras que eu não conhecia. Li-as ao meu visitante, que lhes compreendeu perfeitamente a significação, exceto a de uma única palavra. Tentei fazê-lo entendê-la, pronunciando-a de vários modos, mas em vão. De repente, a mão de minha filha escreveu, dá um estalo com a língua. Recordei-me então de um característico estalo que deve habitualmente acompanhar a letra T, na língua cafre, e pronunciei a palavra conforme o método indicado, conseguindo fazer-me compreender imediatamente. Cumpri-me assinalar que minha filha nenhuma palavra conhece do cafre, tendo nascido anos depois de haver eu deixado aquelas regiões. Perguntei quem era o sujeito que dirigia a mão de minha filha, sendo geralmente a arte de escrever ignorada pelos cafres, e me foi respondido que o ditado fora escrito por um velho amigo meu, H.S., a pedido dos amigos do preto. Ora, H.S., pessoa culta e de elevada posição, falava perfeitamente o cafre, tendo residido longo tempo em Natal. Nesse momento expliquei ao meu visitante que os espíritos de seus amigos estavam presentes, o que pareceu aterrorizá-lo. O ministro plenipotenciário da Sérvia em Londres, Sr. Shedo Mijatovic, escreveu o seguinte ao diretor do Licht 1908, Pag. 136. Não sou espírita, mas encontro-me precisamente no caminho que conduz a essa crença, e fui atraído graças a uma experiência pessoal, que julgo de meu dever tornar pública. Aí refere ele que vários espíritas húngaros lhe escreveram, pedindo-lhe procurasse em Londres algum médium bem conceituado, a fim de, sendo possível, entrar em relação com um antigo soberano sérvio e consultá-lo sobre determinado assunto. A esse tempo exatamente, continua ele, minha mulher tinha dito qualquer coisa acerca de um senhor Vango, dotado, ao que se dizia, de notáveis faculdades mediúnicas, e por esse motivo fui procurar. Nunca o tinha visto e, por seu lado, ele também nunca me vira. Nenhuma razão há para supor-se que ele tinha informações a meu respeito, ou que as tivesse adivinhado. A minha pergunta, se me poderia pôr em relação com o espírito em que eu pensava, respondeu modestamente que às vezes era bem-sucedido, mas nem sempre, e que outras muitas, ao contrário, se manifestavam espíritos não desejados pelo consulente. Em seguida se declarou à minha disposição, recomendando-me que concentrasse o pensamento no espírito que eu desejava. Em pouco adormeceu o Sr. Vango e começou, está aqui o espírito de um moço que parece muito aflito por lhe falar, mas exprime-se numa língua que eu não conheço. O soberano sérvio, em quem havia eu concentrado o pensamento, falecera já maduro em 1850. Eu estava, entretanto,
Curioso de saber quem seria esse jovem espírito aflito por me falar, e pedi ao médium que repetisse ao menos uma palavra pronunciada pela entidade presente, ao que respondeu que o tentaria. Assim dizendo, inclinou o busto para a parede em frente da qual estava sentado, numa atitude de quem se põe a escutar. E logo, com extrema surpresa para mim, começou a pronunciar lentamente em língua sérvia, Molin vaspit moeu materi Natalia ida e Molin da mil prosti, cuja tradução é: peço-te o favor de escrever a minha mãe Natália, dizendo-lhe que imploro seu perdão. Compreendi naturalmente que se tratava do espírito do jovem rei Alexandre. Pedi então ao Sr. Vango que lhe descrevesse a aparência, e ele prontamente: é horrível. Seu corpo está crivado como que de punhaladas. Se tivesse outra prova sido necessária para me convencer da identidade do espírito comunicante, bastava que em seguida me deu o Sr. Vango, acrescentando: o espírito lhe deseja dizer que deplora amargamente não ter seguido seu conselho relativo à ereção de um certo monumento e as medidas policiais a adotar no caso. Referia-se isso a um conselho confidencial que eu havia dado ao rei Alexandre, 2 anos antes do seu assassínio, e que na ocasião ele julgava intempestivo, só podendo a seu ver ser posto em prática no começo de 1904. Devo acrescentar que o Sr. Vango repetiu as palavras sérvias de um modo bem característico, pronunciando-as sílaba por sílaba e começando pela última de cada palavra, para voltar à primeira. Como dou publicidade ao fato no interesse da verdade, não hesito em assinar meu nome com a indicação de meu cargo. Assinado, Shedo Mijatovic, ministro plenipotenciário da Sérvia na Corte de St. James, 3, Redcliffe Gardens, SW, Londres. O senhor deu-me, finalmente, em Lithian Mission Pags. 19 a 22, descreve um conjunto de provas de identidade, obtidas pela mediunidade vidente e auditiva, que julgamos dever aqui reproduzir. Ao tempo em que eu habitava Springfield, mas, fui acometido de grave enfermidade que me reteve no leito por algum tempo. Um dia, no momento em que o médico acabava de retirar-se, veio um espírito comunicar-se comigo e me transmitiu esta determinação: vais tomar esta tarde o trem para Hartford. Trata-se de assunto importante para o progresso da causa. Não discutas, fazes simplesmente o que te dizemos. Dei parte à minha família dessa estranha ordem e, apesar do meu estado de fraqueza, tomei o trem, ignorando completamente o que ia fazer e qual o fim de tal viagem. Chegado a Hartford, fui abordado por um desconhecido, que me disse: não tive ocasião de o ver senão uma vez, entretanto, creio não estar enganado, é o senhor homem, não é verdade? Respondi afirmativamente, acrescentando que chegava a Hartford, sem saber absolutamente o que aí queriam de mim. Extraordinário, replicou meu interlocutor, eu vinha justamente tomar o trem para ir procurá-lo em Springfield. Explicou-me então que uma importante família, muito conhecida, me mandava convidar a visitá-la e lhe prestar meu concurso, nas investigações que desejava fazer em matéria de espiritismo. O fim da viagem começava, portanto, a esboçar-se, mas o mistério continuava impenetrável quanto ao prosseguimento dessa aventura. Um agradável trajeto em carruagem nos conduziu rapidamente ao nosso destino. O dono da casa, Sr. Wardcheney, estava justamente à porta e deu-me as boas-vindas, dizendo que o mais cedo que esperava ver-me chegar era o dia seguinte. Ao penetrar no vestíbulo, atraiu-me a atenção um frufru de pesado vestido de seda. Reparo em torno de mim e fico surpreendido de não ver pessoa alguma. Logo, porém, passamos a um dos salões, e não me preocupei mais com o incidente. Pouco depois divisei no vestíbulo uma senhora idosa, baixinha, trajando um vestido de seda encorpada, cinzenta, e que parecia muito atarefada. Aí estava a explicação do mistério. Eu ouvira, sem a ver, essa pessoa que andava pela casa, de um para outro lado. Tendo-se feito novamente ouvir o frufru da seda, e tendo o Sr. Cheney notado ao mesmo tempo que eu, perguntou-me ele de onde poderia provir esse ruído. Respondi, é do vestido de seda cinzenta daquela senhora idosa que está ali no vestíbulo. Quem é essa pessoa? A aparição era tão distinta, com efeito, que eu não tinha a menor dúvida de que aquela senhora fosse uma criatura de carne e osso. Chegando nesse momento o resto da família, as apresentações impediram o Sr. Cheney de me responder, e nada mais pude saber na ocasião, tendo sido, entretanto, servido o jantar. Admirei-me de não ver à mesa a senhora do vestido de seda, aguçou-me a curiosidade e essa pessoa se tornou desde então para mim um motivo de preocupação. Quando a sociedade se retirou da sala de jantar,
Tornei a ouvir o roçagar do vestido de seda. Nada via, mas ouvi distintamente uma voz que dizia: estou aborrecida por terem colocado um esquife sobre o meu, não quero que lá o deixem ficar. Tendo comunicado ao chefe da família e à sua mulher o estranho recado, eles se olharam com surpresa. Depois o Sr. Cheney, quebrando o silêncio, me disse que reconhecia perfeitamente aquele vestido, sua cor e mesmo a qualidade da seda encorpada, mas, acrescentou, a referência ao esquife colocado sobre o seu é absurda e errônea. Essa resposta me deixou perplexo, não sabia já o que dizer, tanto mais que antes da comunicação eu não tinha suspeitado que se tratava de uma desencarnada, não conhecia mesmo as relações de família ou de amizade que pudessem existir entre a velha dama e os Cheney. Uma hora mais tarde, ouvi de repente a mesma voz, proferindo exatamente as mesmas palavras, mas acrescentando, além disso, Seti não tinha o direito de cortar essa árvore. Tendo dado parte desse novo recado ao Sr. Cheney, ficou ele muito apreensivo. Há em tudo isso, disse ele, alguma coisa bastante singular. Meu irmão Seti fez cortar uma árvore que encobria a vista da antiga vivenda e nós sempre fomos de opinião que a pessoa que lhe diz estar falando não teria consentido em derribarem-na, se ainda pertencesse a este mundo. Quanto ao resto do aviso, não tem sequer sombra de bom senso. Tendo-me sido dado, à noite, a mesma comunicação pela terceira vez, arrisquei-me de novo a um desmentido formal, no que se referia ao esquife. Estava sob impressão muito aflitiva, quando me retirei para o meu quarto. Nunca tinha recebido comunicação falsa, e mesmo admitindo a perfeita veracidade do fato arguido, semelhante insistência, da parte de um espírito desencarnado, em não querer que fosse um ou outro esquife colocado sobre o seu, me parecia absolutamente ridícula. Pela manhã expus ao Sr. Cheney a minha profunda contrariedade. Ele me respondeu que tinha também com isso grande pesar, mas que ia provar-me que esse espírito, se era de fato quem pretendia ser, estava completamente enganado. Vamos ao jazigo de nossa família, disse ele, e verá que, ainda que o quiséssemos, não seria possível colocar um esquife em cima do seu. Chegados ao cemitério, fomos procurar o coveiro que tinha a chave do jazigo. No momento em que ia abrir a porta, ele pareceu refletir e disse com um ar um tanto embaraçado, dirigindo-se ao Sr. Cheney: devo prevenir-vos, senhor, de que, como ficava justamente um pequeno espaço acima da senhora, coloquei aí o pequenino féretro do filho de ele. Creio que isso não tem importância, mas talvez eu tivesse feito melhor avisando-vos. É só desde ontem que ele aí está. Jamais esquecerei o olhar que me lançou o Sr. Cheney, ao exclamar, voltando-se para mim: meu Deus! É então verdade. Nessa mesma noite tivemos uma nova manifestação do espírito, que nos veio dizer: não acreditem que eu ligue a mínima importância ao féretro colocado sobre o meu. Poderiam aí empilhar uma pirâmide de esquifes, que isso me seria perfeitamente indiferente. Meu único fim era provar-lhes uma vez por todas minha identidade e os induzir à absoluta convicção de que sou sempre um ser vivo e dotado de razão, a mesma e que sempre fui. Foi esse o finito motivo que me levou a proceder como fiz. Todos os fatos que acabamos de citar estão revestidos das garantias necessárias para assegurar-lhes a autenticidade. Em sua maioria, foram eles submetidos à mais rigorosa crítica. Poderíamos ter acrescentado muitos outros casos semelhantes, se o plano deste trabalho não nos impusesse limites restritos. Em resumo, podemos dizer que são copiosas as provas da sobrevivência para aqueles que as procuram de ânimo sincero, com inteligência e perseverança. Assim, a noção de imortalidade se destaca pouco a pouco das sombras acumuladas pelos sofismas e negações, e a alma humana se afirma em sua imperecedora realidade. O universo infinito vem a ser a nossa eterna pátria. A vasta perspectiva dos tempos se desdobra aos nossos olhos como o campo de nossos trabalhos, de nossos estudos e progressos. E quando esta certeza penetrou em nosso espírito, nenhum desfalecimento nem temor nos pode mais acabrunhar, nem nesta vida nem nas inúmeras vidas que nos compele o destino a percorrer. Terceira parte. Grandezas e misérias da mediunidade. 22. Prática e perigos da mediunidade. Depois de haver em longo tempo negado a realidade dos fenômenos espíritas, numerosos contraditores, subjugados pela evidência, mudaram agora de tática e afirmam: sim, o espiritismo é verdadeiro, mas a sua prática é ensada de perigos. Não se pode contestar que o espiritismo ofereça perigos aos imprudentes que, sem estudos prévios, sem preparo,
sem método nem proteção eficaz, se entregam às investigações ocultas. Fazendo da experimentação passatempo, uma frívola diversão, atraem os elementos inferiores do mundo invisível, de cujas influências fatalmente padecem. Esses perigos, entretanto, têm sido muito exagerados. Em todas as coisas há precauções a adotar. A física, a química e a medicina exigem também prolongados estudos e o ignorante que pretendesse manipular substâncias químicas, explosivos ou tóxicos, poria em risco a saúde e a própria vida. Não é uma só coisa, conforme uso,